Olá, estamos de volta com o D da Questão. Hoje é dia 13 de junho de 2023, são 12 horas e 31 minutos. Estamos iniciando mais um passeio com a memória com o Sérgio Reze. Sérgio, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Agora chegou o frio. Chegou o frio. A gente vai se enrolando, como é que é, hein? Enrolando um pouquinho, né? Vai se agasalhando. Você agasalhando, mas Faz parte. faz parte. Sérgio, hoje é dia 13 de maio, dia de Santo Antônio, dia de festa junina. O que você lembra de festa junina? 13 de maio... 13 de maio, 13 de junho. 13 de junho. Bom, eu tô... Olha, a festa junina sempre foi uma comemoração que se fazia em todo lugar. Eu me lembro, nós tínhamos, meus pais, né, tinham parentes aqui perto de Boituva, chamava Sítio Grande ali, Bacaitava, por ali. Bacaitava tem ainda, Bacaitava tem. Eles faziam festa junina Ia lá no sítio. Aqui em Sorocaba também você tinha as festas juninas, porque no tempo que não tinha a Marginal, você tinha aquela parte de baixo ali da Estação Paula Souza, era uma área que tinha um campo de futebol, as pessoas, né, uma área de lazer durante o dia, tal. E muitas vezes, eu me lembro que na época as famosas festas juninas, lá se fazia fogueira, isso e aquilo, entende? E tinham as famosas festas juninas, né, de Votorantim. Votorantim é centenária, Sempre foi uma coisa muito... tradição. Tradição do nosso povo, né? Que ficava lá. Você é filho de libanês, né? Seu Abrão veio do Líbano. O Líbano ele tem uma divisão muito clara, né? Tanto de política como nessa questão da religião, né? Como que é? Olha, dentro do Líbano você tem os chamados cristãos, né? Que são... chamam-se maronitas, porque tem lá um santo chamado Saint Maron, por isso que são cristãos maronitas. E você tem os muçulmanos. Né? Os muçulmanos têm uma ou duas vertentes do muçulmano, né? E, enfim, há uma convivência. Lá no Líbano não temos problemas de convivência entre cristãos e muçulmanos, né? Graças a Deus, eu já fui ao Líbano 3 vezes, né? E a gente vê as coisas como funcionam lá. O que tem de problema no Líbano é que aonde ele está localizado vamos dizer, um centro de convergência do mundo ocidental com o mundo oriental. Que é onde está... o estabelecimento do Estado de Israel, ali vizinho também. Quer dizer, tudo isso gera... é uma região... de tensão. Quente, vamos chamar assim. Né? Mas o Líbano em si, ele nunca, vamos dizer, foi o principal envolvido. Não. O Líbano, quem se envolve mais nessas coisas... é a Síria, são os palestinos, né? Arábia Saudita, Jordânia, não é? E países que são de raça árabe também. Mas o Líbano sempre foi um país mais, vamos chamar de ocidentalizado. Ali da região é o país mais ocidentalizado. E tem uma tradição milenar, né? Tem. O Líbano, o povo libanês, na realidade, eles, vamos dizer... Eles são os fenícios da Bíblia, né? São os fenícios. O Líbano era a Fenícia, 8.000 anos atrás. Tem 8.000 anos aquilo que está ali. Agora, se você comparar o Líbano do tamanho, como é aquele estado lá no Nordeste? Sergipe, o Líbano é assim, você atravessa do mar até a fronteira com a Síria, são menos de 200 quilômetros. E aonde no sul ele encontra com a Jordânia e no norte que ele encontra com a Síria também, e
ali Chipre, por ali daqueles lados, dá uns 300 quilômetros. É um pouquinho, o Líbano é do tamanho do estado do Nordeste aí, que nós falamos aí, entende? Para você ter ideia, a população de descendentes de libaneses aqui no Brasil é maior do que a população do Líbano. É maior. É maior do que a população. Aqui acho que são 10 milhões de libaneses no Brasil. Não, 10 não. Aqui nós temos em torno de 5 milhões. 5 milhões? Lá no Líbano são 3 milhões. Olha só. Agora tem um pouquinho de... Porque a Síria vive uma situação, vamos dizer, política bastante complicada já há anos e anos. E muitos sírios saem do Líbano porque não tem condição lá e vêm e estão morando no Líbano. Então, a população do Líbano aumentou por causa dessa presença dos sírios, né? Os fenícios, né, historicamente, né, eles sempre foram os mercadores, os comerciantes. Isso não é uma coisa de sangue, né? Mas essa tradição... Aquilo que nós falamos, os libaneses são fenícios, entende? E os fenícios é que andaram por todo o norte da África. Os fenícios chegaram à Espanha. Entende? Eles eram comerciantes, navegadores, enfim, tudo. Dizem até, eu não sei, que inclusive a América, antes do Colombo chegar lá, já tinha sido visitada por fenícios. Já tinha passado. Mas depois eles ficam, vamos dizer, por quê? Porque os povos árabes, que a origem são ali na Arábia, pela Arábia Saudita, toda aquela parte ali que... Esses povos árabes, eles foram conquistadores também. O Egito não era árabe. Hoje é árabe. Hoje, Tunísia, Marrocos, Argélia, são árabes. A Espanha teve um período em que esteve sobre o domínio dos povos árabes, não é? Agora, aqui no Brasil, a imigração ela foi acentuada, né? Você tem grandes núcleos ali no Mato Grosso, no norte do estado de São Paulo, né? Ali na região de Rio Preto, e na capital, né? A 25 de maio é uma região... 25 de março. De março. Eu estou trocando os meses aqui. Estou com maio na cabeça. É isso. Olha, o que acontece é que, da mesma forma que espanhóis, portugueses, italianos, outras raças, tem alemães, tudo aqui, eles vieram à procura de uma nova vida. Eles vieram aqui, a América, né, no caso seria o Brasil. A América era um porto seguro aonde eles vinham para trabalhar, para viver, para ganhar a vida. Aqui não tinha guerra, não tinha, sabe? A paz era um negócio... Era um território de bastante, vamos dizer, muita liberdade e paz. Isso que eles vinham aqui à procura. Tanto que você vê os povos libaneses, eles aonde eles vão aqui, você falou no Mato Grosso, você vai em Campo Grande, tem muito libanês lá. Entende? Inclusive, eu me lembro do seu Elias Salomão, que morava em Sorocaba, mas é de família de Campo Grande, Mato Grosso. Olha só. Entende? Então, eles vêm em busca de trabalho, em busca de prosperidade, enfim, mas contribuíram muito com o nosso país, emprestando a sua, vamos dizer, a sua inteligência, a sua forma de ser, né? São pacíficos, trabalho, ajudaram muito o Brasil a crescer. A gente tem, né, grupos grandes, né, o seu próprio, né, o Grupo Abrão Reze, a gente tem agora aqui em Sorocaba, mas é na origem ali de Bauru, que é o Grupo Confiança, né, que também é de um libanês, né. A gente tem na cidade de São Paulo, nossa, são algumas famílias, né? A família Maluf, por exemplo. Então, aí você tem na política, que né? Tem a indústria. A indústria, é. A Eucatex. Eucatex. Uma baita indústria, a Eucatex. Você tem os Jafé. Você tem, enfim, alguns banqueiros libaneses. Aqui tem bancos que foram construídos
por famílias libanesas, não é? Não, e tem o grande hospital de São Paulo, Sírio-Libanês. O Hospital Sírio-Libanês em São Paulo é uma coisa maravilhosa. E as famílias libanesas construíram Com doações delas. com doações delas para fazer, vamos dizer assim, o reconhecimento por aquilo que eles receberam aqui no Brasil. E é verdade. E não é só em São Paulo que tem hospital, não. No Rio tem, lá no Mato Grosso tem, entende? Você encontra famílias libanesas, porque ao contrário de muitas raças, o libanês não ficou aqui perto do mar. Ele foi, pro Ele interior. foi entrando. É. Então, o estado de Mato Grosso, você encontra mais descendentes de libaneses do que italianos, por exemplo, do que alemães, por exemplo. Você vai em Manaus, É verdade. vai lá na Amazônia, você vê, em Belém do Pará, Milton Ratum, que é o grande escritor brasileiro de hoje, é libanês. é libanês, entende? São pessoas que foram no Nordeste, né? Minas Gerais. Quem foi o nosso ministro da Justiça? Ibrahim há pouco Abiaca. tempo. O Ibrahim é anterior. Não, digo, depois do Ibrahim Abiaca teve mais. Teve o último, que foi ser, inclusive, ministro do Tribunal Internacional. Já teve o Francisco Rezec, né? É esse, É. Rezec. Rezec, que é Reze. Mas não é nosso parente, não, entende? Não é. E a gente tem na política, né? A gente tem, olha, teve o Maluf, que talvez fosse o mais famoso, né? E a gente tem hoje o ministro da Economia, que é o Haddad, que é filho de libanês ali da 25 de março de São Paulo. O Haddad é descendente de libaneses. Direto, né? Então, essa é a história. Ele se integrou, ele veio, se integrou e produz para que o nosso país tenha sucesso, tenha desenvolvimento, enfim. Sérgio, e aqui na região nossa, né? O que você lembra da chegada do seu pai? Como é que Olha, foi? os primeiros que vieram para cá, você tem famílias libanesas mais ou menos. Olha, a família Saker, o senhor José Miguel Saker. Ele era sobrinho do pai da minha mãe. Olha só. Ele era primo irmão da minha mãe. O pai da minha mãe se chamava Ibrahim Saker. Não é? Que o Ibrahim Saker veio por volta de 1900 a minha mãe nasceu em 1902. Então ele casou, né, o meu avô, o pai da minha mãe, chegou antes da virada do século. Entendeu? O meu pai, a família do meu pai, veio ali por 1908, 1907, por aí. Entende? Se estabeleceram primeiro em Santos, depois vieram para Sorocaba. Né? Você tem aqui muitas famílias, aqui, se for lembrar algumas, a memória às vezes... por exemplo, a família do Aua de Moisés, os Tebet. Não é? Os Latuf. Os Latufes são... a mãe dos Latufes era a irmã do meu pai. Tem os Amari, né? Os Amari, que são da mesma cidade do meu pai. Não é? A família Amari aqui em Sorocaba é importantíssima. Najib, né? Najib, já demos prefeito, já deu prefeito aqui, deu deputado, enfim. Era uma... Agora não existe mais essa, vamos dizer, essa vinda de novos libaneses para aqui, para Sorocaba. Tem alguns. Por exemplo, eu vi outro dia que tem até o meu sobrenome, mas não é parente. Olha só. Entende? Aqui no Largo do Rosário tem uma casa que trabalha com fogões, com isso e aquilo, Grupo Rizk, R-I-Z-K, que é o sobrenome nosso lá do Líbano. Não é? Eu já procurei ele para saber se é parente, se não é parente. Porque lá no Líbano você tem a família Rizk, família não, o nome. É como Silva, aqui no Brasil, né? Como Cardoso, como... Oliveira.
São esses. É interessante, né? E é uma integração tão grande, né? Que isso ficou na história, né? Olha, a origem é libanesa, mas somos todos brasileiros. O nosso povo. Olha, por exemplo, nós demos grande contribuição na medicina. Olha os médicos, né, com sobrenome libanês, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Aqui a gente tem o que dá o nome ao hospital, que foi o Jatene, né, que é o grande ministro da Professor saúde. Adib Jatene. Né? Então, você falou a respeito do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O Hospital Sírio-Libanês é a contribuição da colônia sírio-libanesa para a terra que os absorveu. Acolhido. Da mesma forma que você encontra o Hospital Albert Einstein, que a colônia judaica também contemplou, né, São Paulo com isso. Você encontra a colônia italiana na época, mas foi o Matarazzo que fez o antigo Hospital Matarazzo, que hoje não existe mais o Hospital Matarazzo, mas tem outros, vamos dizer... a gente tem outras, em São Paulo Oswaldo Cruz, que é os alemães. Alemão, né? Chama-se Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Né? Tem o Santa Catarina, enfim, essa contribuição. Olha, uma coisa muito interessante, eu fiz o primário no Colégio Santa Escolástica. Da onde veio o Colégio Santa Escolástica? As irmãs alemãs. Olha só. Era Irmãs Beneditinas de Tutzingen, na Alemanha. Minha mãe estudou lá. Isso foi no começo do século. Está aí até hoje o Centro Escolar. Aqui tem no Rio de Janeiro, tem Presidente Prudente, tem Recife. As Irmãs Beneditinas de Tutzingen. Entende? Então, era vamos dizer, havia essa interação. Não é? As pessoas vinham para fazer, como no caso das Irmãs Beneditinas, o Colégio São Bento em São Paulo. Aqui nós temos o nosso Mosteiro São Bento. A Ordem de São Bento, que eu já falei, também é de Tutzingen, é na Alemanha. Não é? E vieram para o Brasil, trouxeram coisas, vamos dizer, chamadas na área da educação, na área da religião, tudo espetaculares. Né? Sérgio, e a gente está falando de educação, né? Esse distanciamento, vamos dizer assim, seja do governo federal, do governo do estado, das prefeituras, dessas questões, né? Como que você vê esse aspecto, né, você tem a contribuição dos que imigraram, né, e dos que migraram, né, desse movimento mais interno. Olha, esse tema de religião, ele é um tema que eu não vou entrar nele. Eu tenho a minha religião, religião católica. Eu fui, vamos dizer, batizado, criado, casado, tudo isso dentro da religião católica. É uma religião que tem muita força aqui no nosso país, mas, ao mesmo tempo, outras, vamos chamar assim, outras versões do cristianismo, né, que foram sendo criadas ou trazidas aqui para o Brasil, enfim. Eu acho que o nosso povo é um povo muito religioso, é um povo que atende e ouve o chamado, né? O chamado das religiões. Então, você encontra aqui no Brasil... Agora, se você for olhar, antigamente, por exemplo, uma procissão de Corpus Christi lotava a cidade. Corpus Christi, corpo de Deus. Agora que foi a procissão. A busca, o trazer a santa
Nossa Senhora da Aparecida, trazer ela para a catedral e levar ela da catedral para a Aparecidinha era também uma festa católica, uma festa cristã católica, bastante forte e significativa, que hoje me parece que perdeu um pouco essa significância, vamos chamar assim. Entende? E o que você acha que foi acontecendo na sua visão? Olha, eu não sou a pessoa Não, a gente tá indicada, eu não sou a pessoa indicada para não debater. é uma análise sociológica, para é só de debater memória. esse tipo de... Tinha que trazer aqui o bispo diocesano mas e outras, teria... e outras vamos chamar, autoridades religiosas, até de outras, né? Sorocaba sempre teve, por exemplo, a religião que nós chamamos de religião protestante, né? A Sorocaba tem até ali a presbiteriana, na Rua Santa Clara, você tem outra presbiteriana ali na Rua 15 de Novembro. São Paulo. Enfim, tem São Paulo. E tem outras vamos chamar assim, religiões que não têm o nome de presbiteriana, mas que estão nos bairros novos da cidade, aí, os bairros que enfim. Eu acho que as pessoas, de uma forma geral, as pessoas procuram o apoio, né? Procuram o apoio de Deus. E aquele que está ali mais à mão... O que está mais ali, mais por perto, tudo, ele acaba acolhendo. É por aí. Eu acho que essa... Porque a nossa questão aqui não é debate, é questão de memória mesmo, mas eu tenho essa impressão sua também, de que aquilo que está mais à mão, mais perto de casa, mais acolhendo, acaba virando, que foi um pouco o que aconteceu né, E aí, voltando na festa junina, Sérgio, hoje que você falou de Votorantim, que está aí até hoje, né? Hoje a gente tem a festa organizada em torno de entidades assistenciais, né? Que elas aproveitam esse aglomerado, essa comoção das pessoas de irem até ali, né? E fazem um caixa que muitas vezes dura o ano inteiro para elas, é algo fundamental até para a existência dessas entidades. Mas antes não era assim, né? Antes você tinha era o núcleo mesmo de festinha mesmo, né? Então, mas era o seguinte, a religião católica, né, ela tinha muito mais presença, né, estava sempre mais presentes e as coisas aconteciam mais em função. Tanto que você ouve falar, festa de São Pedro, festa de Santo Antônio, festa de São João. Os três principais. São santos da religião católica, são santos católicos, tá certo? E por que isso? Tem que perguntar aí para os entendidos do assunto e tal. Mas é que realmente a religião católica, não é? Então, Santo Antônio é aquele santo casamenteiro, São João, o pessoal vai dizer, mas fogueteiro? Não é isso. Comemora-se o dia de São João, comemora-se o dia de Santo Antônio. Mas você lembra de fazer balão? A gente soltava fogos. Eu não falei que a gente fazia a festa junina. A festa junina tem relação com São João. Tá certo? Nós fazíamos essa festa onde? Ali embaixo, já falei, na beira do rio. Na beira onde era a Marginal. Onde está a Marginal. Onde hoje está a Marginal. Entende? Então ali você tinha uma festa, Aí tinham, por exemplo, nós tínhamos parentes do lado da minha mãe que moravam ali entre Sorocaba, Bacaitava e Boituva, né? Se chamava de Sítio Grande. Já comentei isso. A gente ia lá, tinha festa, chamava festa caipira, mas não era festa caipira, era festa de São João. A gente ia lá, entende? Então esperava o dia. Tinha comida, tinha comida especial, tinha isso, tinha aquilo. Era a comida muito à base do milho, viu? Pamonha, né? Tinha muita coisa. Era milho e amendoim. São tradições. Canjica. Olha, por exemplo, nós tínhamos a tradição
da Igreja do Bom Jesus aqui em Sorocaba. Essa eu não lembro. Ah, sim. Pergunta para o ali pessoal do bairro. Nogueira Pergunta Padilha. para o pessoal do bairro ali. Tinha procissão que saía da Igreja do Bom Jesus, fazia todo um giro ali pelo Além Ponte e tudo, e voltava para a Igreja do Bom Jesus. Isso na época junina? Não. Tá não, nas peças não. específicas. Tinha uma época, um período, eu não me recordo das datas, mas tinha essa tradição. Entende? A Igreja do Bom Jesus faziam procissões e tudo. Marcando. Essa questão, ela se incorpora na vida da cidade. Era muito mais... Eu me lembro, a procissão que saía de Corpus Christi, saía da catedral, passava pela Rua da Penha e descia, pegava Monsenhor João Soares, ia até o Largo do Rosário, Praça Largo do Canhão lá, fazia a volta e voltava para a praça, entende? Pela Rua Álvaro Soares. Me lembro disso. Hoje ela existe ainda, né? Mas aqui não tem aquele apelo que tinha há anos atrás. É isso. Sérgio, e a gente está nessa questão, voltando a falar de política, né? Você falou no programa passado do programa dos carros que ia durar 3, 4 meses, o governo já veio falar que vai durar 1 mês, né? Que coisa, você acertou em cheio. Olha, são coisas, eu posso até dizer, estúpidas. O problema do veículo, o custo do veículo, que eles dizem que é alto por isso, não é a produção do veículo que é custosa. Ela é custosa por causa dos impostos que incidem sobre toda a cadeia. Se você diminui o imposto, o veículo diminui o valor dele. Isso desde não sei lá atrás. Agora, com esse custo do Estado... Eu acho que é uma estupidez você fazer isto como política. Mas de 1 mês, Sérgio, isso que eu não consigo entender. Para quê? Então, para quê? É isso que eu não consigo entender. Você vai ter mais 1.000 pessoas comprarem, mais 5.000? Então, sabe o que você faz? Reduz o imposto mesmo, para sempre. E você vai ver o número de pessoas que vão comprar veículo. Não é esse número... Fecha, vendeu 5.000, aí sobe outra vez. Infelizmente, você não vê isso na Alemanha, você não vê isso nos Estados Unidos, você não vê isso na Itália, na Espanha. Eu não consegui alcançar ainda qual é o objetivo de se mexer por 1 mês. O que vai fazer, vai mudar na vida da economia, particularmente e no conjunto, não consigo entender. Olha, você poderia imaginar que o povo vai olhar para quem fez essa coisa assim, dizendo obrigado, você me ajudou. Não vai olhar. Não vai. Não vai olhar. Por 1 mês. O que você tem que... carro popular. Um carro popular é o carro de menor custo. Eu, quando estava na liderança das entidades, aí trabalhei muito nas coisas. Conseguimos fazer a volta do Fusca, o Itamar Franco, lá, tudo. Então, havia realmente um propósito de anos. Não é que você fazia para 30 dias, você fazia para anos para frente. Aí você tem uma lógica, né? Agora, fazer por um período tão curto, essa eu não alcancei. Eu acho que isso faz parte da pequenez que é a cabeça de muitos dos nossos políticos. Pois é. As pessoas querem vamos dizer que são beneméritos da população, beneméritos daquele que não pode, beneméritos daqui e dali. E usam esse expediente para se mostrar reconhecidos. Bobagem. Você quer fazer mesmo? Reduza os 40% que incide sobre o preço do veículo, reduza, não, acabar não pode, mas você pode reduzir para sempre. Pois é. Aí você cria uma, vamos dizer,
possibilidade de aquisição por parte de uma larga camada da população. Porque aí você tem uma lógica, né? Porque eu voltei a esse tema porque eu não consigo entender. Da semana passada para cá, caiu de 4 meses É a mesma coisa que as pessoas PCD. PCD são pessoas que têm defeitos de locomoção. Não é que eles precisam usar um carro. O governo criou uma redução de impostos enorme para pessoas PCD. Mas a pessoa PCD não dirige automóvel. Pois é. Quer dizer, nem todos. E tem alguns que recebem o título de PCD e não são, vamos dizer assim... Não precisam. Não precisariam... Não é, tem um jeitinho que algum médico deu. Olha, é um sistema brasileiro que você não encontra em lugar nenhum do mundo. Então, o preço do automóvel é caro por quê? É caro porque os impostos são elevados. Pois é. Aí vai reduzir para uma pequena parte da população. Aí o que você arruma com isso? Você arruma porque você tem que encontrar uma pessoa que assine o atestado de PCD. Pois é. Já expliquei, né? Não preciso falar muita coisa. Pois é. Agora, eu vou falar para você, Sérgio, eu continuo sem entender o que vai mexer na vida das pessoas. 1 mês de redução aí dessa... Eu não... É o que você falou, para falar... Não, o que vai mexer? Confusão. Então... Só isso, confusão. Vai vender alguns carros a mais aí, só isso, confusão. Passou essa fase, as pessoas ficam do mesmo jeito. Então, essa que eu não vejo quem ganha com isso. O governo não vai ser mais popular por causa disso. Capaz até de criar mais raiva em relação a ele. Mas, enfim, não é problema nosso, né? Sérgio, voou o tempo hoje, já estamos aqui há mais de meia hora conversando. Queria agradecer, né? Semana que vem a gente volta aí. Estamos às ordens. O que eu gosto muito vamos dizer, nessa minha participação é falar da Sorocaba claro. Antiga, não tão antiga, da Sorocaba como era, dos bailes, dos clubes hoje. Entende? Quando eu passo na praça central da cidade, eu vejo o Sorocaba Clube, o Recreativo, o Círculo Italiano, que eu tanto frequentei na minha, vamos chamar, mocidade, né? E vejo aquilo. Essa é uma coisa que vem um sentimento de dor, né? As lembranças, as coisas que ali aconteciam e hoje acontecem de uma forma diferente em outros locais da cidade, se é que acontecem. Entende? Hoje é tudo diferente. Sorocaba mudou. Você sabe que... Eu não sei dizer se mudou para melhor ou para pior, mas mudou bastante. Mudou. Você sabe que eu passei, por acaso, lá no alto do Campolim, lá depois do shopping, lá para frente, que vai, acho que já é Votorantim. Não, o Campolim vai até Piedade. Então. E aí você tem uma fila de jovens num bar de esquina ali. E aí eu lembrei, falei, é a turma que 50 anos atrás ia no Sorocaba Clube, hoje vai aqui. Olha, eu me lembro, ali era uma área grande que pertencia, já comentei isso aqui, pertencia à família do seu Aquiles Campolim, seu Aquiles era diretor do Grupo Padilha, não é? A família é uma família muito... Colégio dos mais tradicionais. Boa, família, um dos filhos dele que cuidava de plantar, eu vendia um trator para eles, eles usavam ali. Eu me lembro quando aquilo ali, a partir do João de Camargo, era toda pedra. Essa área... Não, era e você não tinha... Depois é que veio a chamada variante da Raposo Tavares. Não tinha estrada por ali, lá em cima. Entende? Era passar na Avenida de São Paulo. Passava. Né? Você ia para Votorantim, você ia por onde? Você ia pela estrada que passava ali no Lajeado, né? E ia para Votorantim. Não ia por cima. E Votorantim também ia ser de trem, né?
O bondinho de Votorantim que a gente chamava. É isso aí. Tá bom. Boa semana. Tchau, obrigado.